Os filmes, as séries, os livros, com algumas exceções, nos contam histórias nas quais, no final, o bem sempre vence o mal. Eu quero já te dizer aqui de cara que na vida real, na história do grande escritor chamado Deus, o bem vencerá o mal, com certeza. Vou arriscar dizer que a maioria de nós aprecia a maneira clássica de contar histórias. Maneira clássica esta que sempre coloca um final feliz nessas histórias. E é preciso nós reconhecermos e assumirmos que a história de Deus, desde o princípio, é marcada por um ferrenho combate entre o bem e o mal. E não dá para negarmos que haja um grande combate espiritual acontecendo o tempo inteiro. Mas a grande questão é que a vitória do bem já é uma certeza. No entanto, até haver a derrota definitiva do mal, o bem poderá ser ferido, sofrerá algumas derrotas, cairá algumas vezes, mas nós não podemos nos esquecer. Ainda estamos em combate. Nos lembremos novamente da analogia, da metáfora dos filmes, das séries, dos livros, das histórias, onde no decorrer do enredo, o protagonista principal, o herói, ele vai sofrer, em alguns momentos parecerá que ele será totalmente sucumbido e vencido, mas não nos esqueçamos que ainda não é o fim. O filme ainda não terminou, o livro ainda não chegou ao fim, a história ainda não acabou. As provações, dificuldades, quedas fazem parte desta jornada do protagonista, dessa jornada do bem. Eu cito aqui até uma frase muito conhecida que diz assim: nós até podemos perder alguns combates, mas nós não iremos perder a guerra. Uma verdade é que muitas vezes parecerá que o mal está vencendo ou já venceu. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada em salmos como o Salmo 36 e o Salmo 72, ali nós vemos um aparente sucesso do mal. O Salmo 72, por exemplo, na minha Bíblia, tem como título o mistério da prosperidade dos ímpios, dos maus. Principalmente no Salmo 72, há um questionamento do autor diante da possível prosperidade, do bem-estar daqueles que andam longe de Deus. O salmista diz assim: por que me indignava contra os ímpios vendo o bem-estar dos maus? Não existe sofrimento para eles, seus corpos são robustos e sadios, do sofrimento dos mortais não participam, não são atormentados como os outros homens. E o salmista continua a se questionar, a se perguntar por que aqueles que viviam longe de Deus aparentemente estavam na melhor. E muitas vezes o mistério será tão grande que aqueles que andam longe de Deus, aqueles do mal, irão olhar para os do bem e irão questionar: por que vocês que servem a esse Deus parecem estar na pior? O Salmo, por exemplo, 41:11, Salmo de número 115, verso 2, o Salmo 78, no versículo de número 10, nós encontramos um questionamento vindo da parte dos adversários, daqueles do mal. Onde está o vosso Deus? E quantas vezes nesse mundo parecerá que nós estamos ouvindo dos que estão do lado do mal nos questionando: onde está o seu Deus, já que você é do bem? Porque muitas vezes, ao nós olharmos ao nosso redor, nós estamos vendo o crescimento do mal, como disse Mateus 24, o crescimento da iniquidade, nós vemos o aumento do pecado, nós vemos crimes, tragédias, desgraças, injustiças, e pode acontecer de muitas vezes nós perdermos a esperança. Mas não nos enganemos, meus irmãos e irmãs. A derrota do mal já está decretada, é uma certeza. Se você voltar no Salmo 36, vai estar escrito assim, lá no versículo 7, não invejes o que prospera em suas empresas e leva a bom termo seus maus desígnios. Não inveje os maus, não inveje aqueles que estão do outro lado, porque os maus serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Ou seja, aqueles que servem a Deus, eles não ficarão na mão, eles não serão decepcionados, eles não ficarão sem a sua recompensa por estarem do lado certo. O Salmo 72, da mesma maneira, depois de o autor se questionar tanto, lá pelo meado do Salmo, a partir do verso 17, ele cai em si. Ele diz: até o momento em que entrei no vosso santuário, em que me dei conta da sorte que os espera. O salmista está reconhecendo: eu pensei que eles estavam na melhor e não iria ter punição nenhuma para eles, mas se eles continuarem nessa,
a ruína deles é definitiva. Enquanto para mim, eu tenho certeza, virá a recompensa. E por isso nós não podemos perder a esperança, deixar de buscar, deixar de rezar. E aqui eu cito uma frase belíssima do Papa Bento XVI. Ele diz assim: o bem vencerá no mundo, mesmo que o mal faça mais barulho. Lembre da parábola do joio e do trigo em Mateus capítulo de número 13. O joio e o trigo crescem juntos. Aparentemente não há punição para o joio, parece que ele não será retirado. Mas o que a parábola diz lá no versículo de número 30 é: deixai-o crescer junto até a colheita. No tempo da colheita direi aos ceifadores: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para queimar, recolher depois o trigo no meu celeiro. Se nós estivermos do lado do trigo, nós seremos recolhidos para ser colocados no celeiro celestial. Mas se pelo contrário estivermos do lado do joio, nós seremos queimados, porque haverá uma separação, haverá a justiça manifesta do Senhor. Mas enquanto ainda estamos aqui, mesmo em meio ao joio, nós precisamos lutar. Perseveremos no bem e nós iremos vencer. Romanos capítulo 12, versículo de número 21 vai dizer: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. A vitória é uma certeza para aqueles que servem ao Senhor de verdade. Deuteronômio capítulo 20, verso de número 4, olha que palavra linda. Porque o Senhor vosso Deus marcha convosco para combater contra vossos inimigos e para vos dar a vitória. Lá em 2 Tessalonicenses capítulo de número 2, no verso de número 8, está escrito assim: então o ímpio se manifestará, mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o resplendor da sua segunda vinda. O livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, o capítulo final da história de Deus. Este não é um livro de terror, apenas de muitas simbologias, figuras enigmáticas, não. É o livro da esperança e da vitória. É tanto que ali você vai encontrar muito Jesus dizendo: ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Muitas vezes você vai encontrar a palavra vencedor, vitória, vitoriosos, porque ali é onde o mal definitivamente não tem mais poder e ele será definitivamente vencido. Apocalipse 17, versículo de número 14, olha só o que está escrito: combaterão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E aqueles que estão com ele são chamados os escolhidos e os fiéis. Quem está do lado do Cordeiro tomará parte da vitória do Cordeiro. Então, grave isso no seu coração: o bem vencerá. E se o bem vencerá, esteja sempre do lado do bem. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.